Fala aí galera do YouTube, beleza? E o tema do vídeo de hoje é sobre os desigrejados. Você já ouviu falar sobre o desigrejado? Você é um desigrejado? Então hoje nós vamos estar abordando esse tema que está crescendo muito no Brasil, não só no Brasil como em todo o mundo, são os desigrejados. Se liga só, desde já peço para você se inscrever no nosso canal, dar aquele joinha e compartilhar o nosso vídeo nas redes sociais, beleza? Segura aí! Então, para nós começarmos o nosso vídeo de hoje, nós vamos abordar aqui o tema sobre os desigrejados. E um dos principais motivos, o qual ocorre das pessoas ser um desigrejado, de acordo com as pesquisas que eu fiz, de acordo com o que eu pesquisei, nós vemos que o principal motivo, a causa primordial, por que tem tantos desigrejados e por que esses números, de acordo com as pesquisas no IBGE, no Brasil, não só no Brasil, como em todo o mundo, vem crescendo cada vez mais e mais, é por conta da decepção das pessoas. E quando eu falo desigrejado, é uma classe de pessoas que não é desviado, são os desigrejados. Eles confessam a fé em Senhor Jesus Cristo, eles esperam a volta do Senhor Jesus Cristo, mas eles estão decepcionados com a igreja, não a igreja pessoa, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Quando se fala em igreja, nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas aqui eu estou falando da igreja como instituição. Então, os desigrejados, eles não aceitam a igreja como instituição. Porém, muitos desses que se diz ser desigrejados, eles não concordam com a igreja instituição, mas eles aceitam a palavra de Deus, um grupo. Existe um grupo e várias ramificações. Então, um grupo acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, acredita no Senhor Jesus Cristo, acredita que na volta do Senhor Jesus Cristo, eles celebram o batismo, celebram a Santa Ceia, porém, não acredita na igreja como uma instituição. Mas por quê? De acordo com as pesquisas que eu fiz, de acordo com os dados que eu procurei, que eu estudei, nós vemos que essas pessoas foram frustradas, foram decepcionadas com os líderes, com os pastores, com a instituição em si. Mas nós vemos que, em certo ponto, eles têm alguma razão. Por quê? Porque nós vemos que hoje, no meio do pentecostalismo, do neopentecostalismo, nós vemos que muitos pastores, muitos pseudos pastores, têm ali feito várias abusado da igreja. Eles têm colocado falsas doutrinas, coisas que não tem na palavra de Deus, coisas que não tem na Bíblia. João Batista, quando os líderes religiosos foram atrás dele perguntar quem que ele disse que ele era o amigo do noivo, que ele mesmo não era o noivo. E hoje nós vemos tantos pastores, tantos líderes religiosos se dizendo ser o noivo, sendo que o Senhor Jesus é o noivo e a sua igreja é a noiva do Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos que tem muitos líderes que deveriam ser o amigo do noivo, como João Batista falou lá atrás. Tem muitos líderes que têm abusado da noiva, têm tirado dinheiro da noiva, têm feito tantas coisas horríveis com a noiva, e por isso muitos desigrejados têm se frustrado com a igreja instituída. Vários líderes que têm se aparecido aí com essa teologia da prosperidade, que só promete um mundo e fundo de coisas que não está na Bíblia, que Jesus nunca prometeu, e muitas pessoas têm crido nessas promessas, e quando essas promessas não são cumpridas, os líderes religiosos que prometem tantas coisas baseado na Bíblia, mas não tem na Bíblia, eles falam que é falta de fé da pessoa. Mas será que isso é motivo para a pessoa deixar de congregar? O que a Bíblia diz sobre congregar, sobre nós reunirmos como corpo de Cristo? Em Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, diz assim: não deixe-nos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procure encorajar-nos uns aos outros, ainda
mas quando vocês veem que se aproxima o dia. Então nós vemos que aqui já na época que foi escrita a carta aos Hebreus, nós vemos que já tinha pessoas que já estavam deixando de congregar. Então esse desigrejado não é novidade. Já desde a época que foi escrita a carta aos Hebreus, já tinham os desigrejados. Então nós vemos que a própria Bíblia fala que não deixe de congregar uns com os outros. A Bíblia fala que é bom que os irmãos vivem em união. Como é bom e agradável que os irmãos vivem em união. Nós vemos que tem pessoas que quer Cristo, mas não quer a noiva de Cristo. Como que nós vamos querer Cristo e não vamos querer a noiva de Cristo, que é a igreja? Não tem como. As pessoas querem o cabeça da igreja, mas não querem a igreja. As pessoas querem fazer parte do corpo de Cristo, mas não querem fazer parte de uma igreja. Nós vemos que a igreja, a instituição, ela é necessário, porque tem que ter uma liderança, tem que ter um líder, tem que ter alguém que vai mentorear todas essas pessoas. E outra, a igreja é como se fosse uma lixa que vai nos moldando, que vai nos aperfeiçoando cada dia mais e mais. Igreja perfeita? Não tem. Igreja perfeita vai ter lá no céu, quando nós estivermos junto com o Senhor Jesus. Por enquanto, quando nós estivermos aqui na terra, nós vamos ter que lidar com as pessoas, vamos ter que crescer com as pessoas, vamos ter que aprender uns com os outros e vivermos em união. E outra, também nós vemos que essas pessoas aí que têm se colocado como os desigrejados, nós vemos muitas pessoas como o irmão Rubens, que fala que não precisa da Bíblia. Nós vemos aí Caio Fábio, que fala que a Bíblia contém erros. Então nós vemos aí o problema que está acontecendo no meio desses desigrejados. Pessoas sem orientação, ou pessoas como esse irmão Rubens, que tem orientado as pessoas mal. Por isso, meu irmão, não deixe de congregar, não deixe de se ajuntar como igreja, como corpo de Cristo. Não tem como nós querermos o noivo e não querer a noiva junto com o noivo. Então, e nós vemos aqui uma pequena ilustração. A brasa, quando ela está no braseiro, nós vemos que ela se permanece quente, ela permanece acesa por muito mais tempo. A partir do momento que ela é tirada do braseiro, nós vemos que essa brasa ela vai se apagando. Assim é nós, quando nós estamos juntos, como um só pensamento, pensando nas coisas de Deus, acreditando no que aquilo que a Bíblia tem nos ensinado, nós vamos manter a nossa fé acesa, aquecida e firmes, inabaláveis no Senhor Jesus Cristo. A partir do momento que nós queremos caminhar sozinho, não queremos instruções, nossa fé vai se esfriando, vai se apagando, e quando nós vermos, nós já vamos estar naufragado. Por isso eu deixo esse vídeo aqui para cada um de nós, para encorajar, não aqui para colocar minhas ideias, dizendo que eu sou o maioral. Não, eu quero colocar a Bíblia como a nossa regra de fé e prática. E eu deixo esse vídeo para você. Se você assistiu esse vídeo até aqui, curta o nosso vídeo, compartilhe o nosso vídeo para que o nosso canal possa crescer. Se inscreva no nosso canal e eu agradeço a você que está aqui assistindo esse vídeo no nome do Senhor Jesus. Até a próxima.